Falando dessa questão de entrar no mercado audiovisual, eu acho que você tem que estabelecer relacionamentos, né? Se você é produtor audiovisual, se você quer empreender com audiovisual, é um caminho. Se você quer ser fornecedor de audiovisual, é um caminho diferente. Eu já trabalhei como fornecedor, né? Eu trabalhei muito tempo com câmera, com direção de fotografia e tudo tá ligado a relacionamento. Então, vou pegar um exemplo. Quando a firma começou lá em 2010, eu não tinha muita ideia do que era empreender, né? Eu conhecia o mercado, porque eu já tinha trabalhado em emissora de televisão, para outras produtoras e etc. Mas quando você vai empreender em audiovisual, é uma outra questão, porque você vira o criativo, né? Você tem que criar coisas para que as pessoas comprem. O que foi feito naquele momento? Eu fui atrás dos relacionamentos das pessoas que já estavam no mercado, que já empreendiam, né? Eles poderiam ser caracterizados como os meus concorrentes, mas eu fui atrás deles para falar que a firma existia, que existia uma nova produtora e que, se caso tivesse alguma demanda que eles não conseguissem atender, que eles podiam acionar a firma para a firma poder dar esse suporte, que seria uma forma da gente começar a trabalhar. Claro, você está no mercado, né? Como eu falei, eu trabalhei em produtoras, trabalhei em emissora de televisão, Rede Minas, MTV. Esses relacionamentos que eu criei com pessoas do audiovisual naquele momento também me ajudaram, porque eu também conectei essas pessoas, eu também falei para essas pessoas que existia um novo movimento, né? Uma nova produtora no mercado e que elas poderiam nos indicar também para trabalhos e produções, porque a gente estava naquele momento entrando, né, e a fim de trabalhar, querendo trabalhar. Então, mais ou menos nesse caminho. O que o mercado precisa, né? O mercado de produtoras audiovisuais, né? O que ele vai necessitar? Ele vai precisar de fornecedores, ele vai precisar de pessoas para poder executar aqueles vídeos que são vendidos no mercado, sejam publicitários, ou documentários, ou projetos via lei de incentivo. Esses fornecedores, essas pessoas que atuam no mercado com direção, roteiro, edição, figurino, maquiagem, essas pessoas elas devem procurar os produtores de vídeo, os donos de produtora. Porque se eles geram o trabalho, e essas pessoas precisam trabalhar, porque elas não são geradoras das ideias, elas são geradoras da mão de obras necessárias para que as ideias aconteçam. Então você tem uma gama de profissionais, vai depender muito do perfil de produção, mas você tem uma gama de profissionais que você precisa se adequar, né, para poder produzir. Então esses profissionais que estão aí no mercado, o ideal é eles procurarem as produtoras e apresentarem seus currículos, mostrarem seus portfólios, né, para poder tentar entrar no mercado, né, seja por meio de produtoras ou por meio de emissoras, né, ou canais de televisão, né, porque é onde o mercado acontece, né. O que é audiovisual? O audiovisual ele está no cinema, ele está na televisão, ele está na publicidade. Hoje ele está mega expandido em redes sociais, né? A gente vê vários vídeos em redes sociais e tem pessoas pensando conteúdos para poder produzir. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui gerando um conteúdo. Eu preciso soltar um conteúdo informativo sobre produção audiovisual. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um câmera que está aí atrás, eu vou precisar de um operador de áudio, eu vou precisar de uma roteirista, eu vou precisar de uma produção para definir a locação, onde que vai ser gravado, né? Então essas pessoas elas estão ali aptas para atender essas demandas que os criativos das produtoras que vendem serviços audiovisuais precisam para poder fazer as entregas deles. Quando a gente fala de perfil de produção, né, você tem vários níveis de perfis. Por exemplo, você tem um perfil premium, vamos dizer assim, né, um perfil que vai exigir uma equipe maior, que naquele momento um diretor de fotografia, às vezes ele não tem a câmera, então você vai alugar a câmera. Existem outros perfis, né, de trabalho que porventura são trabalhos intermediários, né, que não exige uma equipe muito grande, e hoje você vê muitos diretores de fotografia, ou cinegrafistas, ou até os videomakers mesmo, que já têm o próprio equipamento.
Então você pode contratar o profissional com equipamento ou você pode contratar somente o serviço do profissional e ele solicita os equipamentos necessários que ele vai usar naquela produção. Então você tem duas formas, né? Geralmente, no meu modelo de negócio, como dono de produtora, eu tenho feito muito contrato com fornecedores de câmera, por exemplo, que já vêm com equipamento. O Glauber Rocha falava que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu penso que hoje é um pouco diferente, porque a gente tem mais acesso aos equipamentos, né? Então a pergunta que você me faz, eu estou com a câmera começando, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma produtora? Eu vou ser um fornecedor de imagens? Eu vou atender as produtoras? O que eu quero? Né? Primeira coisa, acho que é pensar isso. Se você comprou uma câmera, subentende que você já entende de câmera, né? Você já escolheu a câmera que você quer, o perfil de lente que você vai comprar, quais as lentes que você vai ter, e você pode oferecer serviços sendo o criador das ideias, né? Você pode chegar no mercado, falar para uma marca, falar, olha, eu quero te oferecer um vídeo assim, porque eu vi que no seu site você está precisando de um vídeo, né? Por exemplo. Ou você quer abrir uma produtora. São duas coisas distintas. Abrir uma produtora, né? Se você tem uma câmera, você tem um equipamento, você abrir uma produtora, sim, é possível, você já tem o equipamento da produtora. Só que a demanda, né, você vai ter que criar essa demanda, você que vai ter que vender essas ideias para você pôr sua câmera para rodar. Por isso que eu estou falando, as ideias, a criatividade, eu acho que ela chega um pouco antes. Né? Porque você ter uma câmera e não ter o que filmar, como é que você vai fazer algum serviço? Né? Que tipo de serviço que você tem para oferecer para o mercado? Quais são os seus diferenciais? O que eu tenho de diferente? Beleza, você pode ter uma câmera, que é uma câmera que grava com uma resolução muito boa, que ela tem... você tem um equipamento de áudio também, você vai ter uma iluminação básica. Beleza, você tem um equipamento, tem um tripé, você já consegue fazer alguma coisa. Né? E claro, você tem que pensar numa ilha de edição também, né? Se você quer prestar serviço em audiovisual. Como eu falei anteriormente, todo começo é difícil. Né? Tudo que você vai começar e é novo, ele é difícil. Então depende de uma série de fatores, depende de relacionamento, depende do seu conhecimento, o tanto de conhecimento que você tem. Né? Então eu acho que para começar, exige primeiro entender aonde você quer atuar, né? Se você quer atuar na publicidade, se você quer atuar no meio corporativo, se você quer atuar no cinema, no documentário, na ficção, se você quer entrar em editais de lei de incentivo para fazer longa-metragem, média-metragem, curta-metragem, série para televisão, ou se você quer ser um profissional, se você tem um equipamento de câmera e quer atender o mercado, vai fazer contato com as produtoras. Então, assim... Se for pegar o meu exemplo, né, eu vou pegar o meu exemplo. Quando eu resolvi criar a produtora, eu não tinha muita ideia do que era empreender. E tampouco tinha ideia do que era administração. Então eu chamei um amigo, né, que tinha uma certa experiência na parte administrativa para ser meu sócio. Ele me fez a pergunta, Guilherme, como que é esse negócio? O que eu respondi para ele? Falei, olha, eu conheço pessoas da área de comunicação, tenho um relacionamento com outros produtores audiovisuais, então o nosso começo, para entender o mercado, eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas. A gente tem que marcar reuniões com elas, falar que nós existimos agora como produtora e ver como que eles podem nos auxiliar. Talvez esse seja um começo. Né? Eu comecei assim e estou aí há 14 anos. Hoje a gente tem o acesso à informação muito fácil com o advento das redes sociais e pelo número de pessoas que estão gerando conteúdo específico para audiovisual. Então você tem gente falando de edição, você tem gente falando de roteiro, você tem gente falando de criatividade, você tem gente falando sobre vendas, você tem gente falando sobre as diversas áreas que o audiovisual necessita. Por exemplo, eu preciso fazer uma faculdade de audiovisual, eu preciso fazer uma faculdade de publicidade, eu preciso fazer uma faculdade de jornalismo. Eu acho que o acesso à informação hoje ele está muito diferente do que no passado. Né? Eu acho que tem muita gente, eu mesmo aprendo muita coisa online com conteúdos gratuitos
Então, buscar essa informação na internet com cursos gratuitos ou cursos que tenham custos mais baixos, sabe? Eu acho que tem tudo isso na internet. Você consegue com empenho, disciplina e dedicação, né? Eu acho que consegue ir por esse caminho, sim, para começar a empreender, para começar a ter informação sobre o que é necessário para você se informar. E, claro, uma coisa importante é estar ligado aos eventos de audiovisual que acontecem, né, no mercado. Por exemplo, você tem o Rio 2C, que acontece no Rio de Janeiro, uma vez por ano, em que vários players do mercado estão ali. Então, ali vocês vão ter as emissoras de televisão, os canais produtores de conteúdo, né? E vão ter pessoas do mercado também, profissionais. Então, é uma forma. O evento é pago? Sim, é pago, mas é um caminho. Você está em mostras, festivais de cinema, é uma outra forma, né? Geralmente os festivais são gratuitos na sua maioria, então são formas de você se conectar às pessoas que estão no mercado, e acho que o diálogo e a conversa, e com o tempo você vai aprimorando suas habilidades e começa a gerar um portfólio, você começa a apresentar seu trabalho para essas pessoas, e é nesses relacionamentos que as coisas começam a acontecer. Eu imagino que o maior desafio para o mercado audiovisual brasileiro é criar uma mão de obra cada vez mais qualificada, criar mecanismos de fomento, né, por meio de editais públicos, para que essa produção nacional seja expandida de uma forma mais consistente e mais, vamos dizer assim, capilarizada pelo país, né? Porque você tem muito investimento nos polos produtores, que geralmente estão aqui na região sudeste, né? Você tem muito mais investimento em polos produtores que estão na região sudeste, e o resto do Brasil fica um pouco sem ter acesso a esses editais. Então, as políticas públicas, né, tanto para fomento a editais, para criação de conteúdos locais diversos, né, com pessoas pensando esses conteúdos, né, abrir essas possibilidades para outros estados, eu acho que pode ser um caminho interessante. Obviamente, se você fomenta a produção de criativos que estão pensando conteúdos para o audiovisual, você vai fomentar toda a cadeia, porque vai precisar de mais profissionais, você vai precisar de mais gente qualificada, você vai... É uma bola de neve, né? E é uma bola de neve positiva, porque se o recurso vem, essas necessidades naturalmente elas vão aparecer. Necessidades de qualificação, necessidades de educação. Então, novos cursos para formação de profissionais em audiovisual podem aparecer, né? Então, essa dissipação, né, de fomento de editais de lei de incentivo pelo Brasil, eu acho que ela é fundamental, é uma necessidade fundamental, e as políticas públicas elas têm que olhar para isso. Uma das formas de se destacar no mercado, eu acho que é você entender muito o nicho que você quer atuar, primeiro. Né? Você vai entender, eu vou atender o mercado publicitário, eu vou atender o mercado corporativo, eu vou atender o mercado de editais e leis de financiamento e incentivo ao audiovisual, por exemplo. Hoje a gente tem uma gama de pessoas produzindo conteúdo e realmente é difícil se achar um diferencial porque tem muita gente boa no mercado, tem muita gente que entrega coisa legal. Eu ainda acho que os relacionamentos, se você tem uma boa entrega e você tem bons relacionamentos, eu acho que é uma forma de você se destacar, né? É uma forma de você conseguir mais trabalho. Se for pensar criativamente na entrega, que tipo de conteúdo que eu entrego, eu acho que é você estar alinhado ao que é tendência, mas não tendências assim... Claro, você tem que saber sobre tecnologia, o melhor equipamento, mas você tem que saber também como utilizar essa tecnologia por meio da criatividade. Então, eu acho que a criatividade ela é um grande diferencial. Eu acho que quem tem potencial de usar os equipamentos, a tecnologia e fazer com que essa câmera e esse software de edição consiga fazer as entregas que estão muito mais na cabeça da gente, eu acho que o grande diferencial vai estar aí, na criatividade.
Bom, sobre roteiro e posicionamento de câmera, eu imagino que existem duas possibilidades. Você pode sugerir no seu roteiro o posicionamento da câmera, né? Você vai ter uma descrição da cena, por exemplo, né? Homem entra no táxi e fecha a porta. Ele cumprimenta o taxista. Você tem duas situações aí. Primeiro você vai ter uma imagem de fora do táxi que vai mostrar ele entrando, e depois você vai ter a câmera dentro do táxi e vai mostrar ele cumprimentando o taxista. Vamos dar esse exemplo. No roteiro, né, se o roteirista estiver muito alinhado ali com o diretor, ou se o próprio diretor for o roteirista, né, ele já pode sugerir. Ele vai falar que a câmera tem que estar atrás do personagem que está entrando no táxi, então ele já pode sugerir isso no roteiro. E ele sugere também que a câmera vai estar na posição do taxista, apontada para ele, já entrando no táxi e ele cumprimentando. Então, isso vai, acho que de perfil de profissional e perfil do conteúdo, né? Às vezes você tem uma entrega que você tem um volume ali de roteiros, né? O profissional de roteiro está ali, ele está fazendo muitas entregas, porque pensar posicionamento de câmera, se for pensar, é um papel do diretor e do diretor de fotografia lá no set. Eles que vão definir. O roteirista ele vai descrever a cena. Se você for definir as funções como elas são, né, tudo certinho e tal, quem vai definir o posicionamento da câmera é na hora do set. O roteirista vai passar para o diretor e para o diretor de fotografia, eles vão entender isso, né? Definida a locação, eles já vão pensar. Claro, se você tiver um storyboard, né, dependendo da complexidade do trabalho, é legal você ter um storyboard. Então o storyboard ele já vai te sinalizar alguma coisa. O roteirista faz storyboard? Não. Quem faz é um ilustrador, né? O roteirista vai descrever a cena numa conversa com o diretor de fotografia e o cara do storyboard, que também vai entender o roteiro, eles podem definir juntos ali esse desenho. Então, quando chegar lá na hora da gravação, você pode ser mais assertivo, você não vai ter que ficar pensando onde que você vai posicionar a câmera, porque a história já vai estar meio que contada ali no roteiro e junto com o storyboard. Então, acho que isso é variável, acho que não tem uma regra, mas se for pensar estritamente na regra, não é papel do roteirista sugerir posicionamento de câmera, mas pode acontecer. Quando você vai empreender alguma coisa, o que você vislumbra? Venda. Venda de serviço, no nosso caso. Então, o relacionamento ele é fundamental e tem várias formas de você fazer relacionamento hoje. Você pode ter um e-mail marketing, né, que você pode criar aí um grupo de pessoas que são os seus compradores de serviço, né? Pessoas que compram audiovisual, que já têm hábito. Eu acho que tem uma plataforma que chama LinkedIn, que é uma plataforma muito útil, porque você tem ferramentas de pesquisa, mesmo o LinkedIn, que não é pago, você tem ferramentas de pesquisa ali para você poder ir atrás dessas pessoas, né? Que geralmente são quem que compra vídeo? Gerente de marketing, o RH costuma comprar muito vídeo também, e pessoas que estão ligadas a agências de publicidade, pessoas que trabalham em agências de publicidade. Então, você ter contato com diretores de arte, o RTVC, que é o profissional que cuida dos orçamentos de mídia eletrônica, no nosso caso, audiovisual, você ir atrás desses relacionamentos e criar essa rede. Essas redes elas podem estar no seu WhatsApp, elas podem estar nos seus e-mails, você ter os contatos dessas pessoas, né? E ficar atento, por exemplo, saber a data de aniversário delas para você mandar uma mensagem naquele momento. Previamente, nas campanhas anuais que acontecem, Dia das Mães, Dia dos Pais, Outubro Rosa, essas campanhas que são campanhas recorrentes, é sempre bom você estar fazendo um contato com eles ali, com antecedência, claro, porque você não vai ligar para ele ou fazer um contato com ele uma semana antes da campanha acontecer. Então você tem que entrar em contato, se o Dia das Mães é daqui a um mês, você vai entrar em contato com ele 40 dias de antecedência, pelo menos. Porque pode ser que ele já tenha isso já previsto. Por exemplo, vamos pegar shopping. Shopping sempre tem essas campanhas. Geralmente quem atende shopping são agências. Então, você já sabendo que vai ter campanha do Dia das Mães, campanha do Dia dos Pais, campanha do Dia da Mulher, Natal, Dia das Crianças, já são 5 produtos para você oferecer para eles, né? Então você tem que ter essas pessoas no seu relacionamento, porque eles vão comprar.
Você vai estar na concorrência? Vai, vão ter outras produtoras lá oferecendo e tal. Mas eu acho que você, com o tempo, você vai criando esses relacionamentos, né? Isso serve para o audiovisual, mas serve para qualquer outro tipo de negócio, né? Se você atende o mercado do entretenimento musical, você tem equipamentos de som para palco, por exemplo, né? Se você atende nesse mercado, onde que estão seus relacionamentos? São com as produtoras de eventos. Então você tem que falar que você existe para elas. Então tem até uma coisa que eu falo muito aqui na produtora, que é mostre que você existe. Mostrar que você existe é o quê? Fazer vídeos. Você tem alguma coisa, você tem uma ideia, você tem um produto, você tem um serviço. Você precisa de vídeo, você precisa mostrar que você existe. E nós, como realizadores audiovisuais e facilitadores para a comunicação audiovisual, a gente também tem que mostrar que a gente existe para esse mercado, que é o mercado que compra os nossos produtos e serviços. Além de ter esse relacionamento, né, virtual, né, por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, telefonema, e-mail marketing, eu acho que estar nos locais, né, onde acontecem eventos relacionados à mídia, audiovisual, marketing digital, eu acho que é fundamental. Porque ali também, no tete-a-tete, né, olho com olho, é muito melhor do que você fazer um relacionamento frio online. Porque, querendo ou não, o online ele é um pouco frio. É muito diferente você estar na frente da pessoa, conversando com ela, né, vendo toda a tridimensionalidade da realidade, né, e pensar e conversar com ela e criar com ela. Num momento desse, você pode ter uma ideia, a pessoa fala do que ela faz, você fala do que você faz, e ali pode haver uma conexão. Então é fundamental você estar em eventos que estão relacionados à área, né? Eu acho que os eventos principais que estão relacionados à criação audiovisual são eventos de criatividade de mercado audiovisual específicos, as mostras de cinema, e eu acho que hoje, fundamentalmente, está em eventos de marketing digital, porque quem trabalha com marketing digital faz vídeo a todo momento. Então, essas pessoas também precisam de vídeo. Claro, você tem outros eventos, né? Se a gente for abraçar tudo, a gente fica só em evento, né? Porque você tem evento na construção civil, o pessoal da construção civil precisa de vídeo? Precisa. Você tem evento na área de alimentação, o pessoal da área de alimentação também precisa de vídeo. Todo mundo precisa de vídeo. A criatividade, quando surge uma demanda de trabalho, né, quando essa demanda ela vem já da pessoa que já idealizou alguma coisa, você vai facilitar a vida dela para essa comunicação audiovisual. E existe uma outra forma. Às vezes a pessoa ela não sabe o que ela quer. Ela tem uma ideia. Eu queria fazer um vídeo sobre o meu serviço. Eu queria fazer um vídeo sobre um produto que eu criei. Mas ela não tem ideia, ela não sabe qual que é a mídia, se vai ser para a rede social, se o vídeo vai para o site dela. Então, nessa hora que a gente entra para facilitar todo o processo. A criatividade ela vai surgir, eu acho, no momento em que você começa a ver referências, você começa a olhar coisas afins. Vamos pegar o mercado da alimentação, por exemplo. Vamos supor que uma marca de macarrão me procurou para fazer o comercial dela, que ela está lançando um novo produto. Quando essa marca me procura, se essa conversa for muito inicial, se eles não tiverem ideia nenhuma, a gente pode criar essa ideia. Então o legal é você ter ali um bate-bola com a pessoa, tirar dela o maior número de informações, porque acho que ninguém cria do nada, assim. Precisa de alguma coisa, precisa de um start, que a gente chama de brainstorm, ou como diz um amigo meu, toró de palpites. Então ele vai vir com uma série de ideias falando do que ele quer mostrar com esse macarrão. A partir disso você vai e vai buscar referências. Então você pode procurar outras marcas de macarrão, não só aqui no Brasil, mas como fora do Brasil. Como é que eles se apropriam, como é que eles falam, né? Se vai ser... Aí você pode propor para ele um conteúdo de marca ou um filme publicitário, mas isso tudo vai depender do objetivo dele. Agora, criar, eu acho que é criar buscando referências. A gente vai construindo ao longo dos anos experiências e vai guardando referências e, porventura, pode acontecer que lá no passado você já fez alguma coisa relacionada à massa, nesse caso.
Então você vai lembrar que você fez aquilo e você pode trazer coisas daquilo. Isso vai, com certeza, vai aparecer, porque o vídeo ele marca, né? Ele fica gravado ali na sua cabeça. Se você já tem uma demanda constante, né, que já te deu uma experiência, né, eu acho que basicamente é você ir atrás dessas referências, conversar com pessoas próximas, né? Às vezes você conhece um chefe de cozinha, né? Você fala, cara, eu tô com uma demanda aqui, tô pensando nisso, o que que você acha? Eu acho que escutar também, né? Mas isso tem um tempo. O tempo da criatividade, ele vai ser restrito, porque você vai ter que apresentar uma proposta, você vai ter que ter uma entrega, né? Então, pode ser que você esteja fazendo uma outra atividade que não é essa atividade principal naquele momento. Às vezes você está lá no parque, sentado na grama, olhando para o céu. Aí pode ser que você lembre daquele momento que você está precisando criar alguma coisa para aquela marca e pode ser que surja alguma coisa ali. Eu acho, continuo falando, isso pode acontecer. Anotar as coisas eu acho que é super importante, né? Então, nessa primeira conversa com o demandante, né, a pessoa que está te pedindo o vídeo, é você anotar o maior número de coisas e depois dessa reunião você vai para outras atividades e tal. Você tendo aquilo anotado, no outro dia você vai ver aquilo. Então você vai ter uma outra visão sobre aquilo, né? Você vai pegar aquelas anotações, você vai lembrar de algumas coisas que foram faladas e aí você pode começar a engendrar por meio de referências visuais, seja por fotos, seja por outros vídeos, né, de experiências de outros produtores e outros realizadores, e você vai ajustando ali até você chegar num ponto que seja interessante de apresentar. Mas igual eu falei, né, isso tem uma questão de tempo. Você não pode ficar lá pensando, né? É muito melhor você fazer e apresentar essa sua ideia e se o cliente te dá esse retorno. Fala, olha, eu gostei disso, mas eu gostaria de mudar isso, isso e isso. E aí você volta para o processo criativo. Ou não, às vezes você apresentou uma coisa que agradou, né? Você conseguiu falar para ele como que você dimensionou isso, que referências que você foi buscar que tem a ver com o conceito dele. Então você acaba criando e ele tendo uma aceitação positiva. Eu acho que acontece de muitas formas, né? Porque acho que, voltando à questão da pesquisa, né? Quando você começa a pesquisar as coisas, elas ficam permeando ali uma órbita dentro da sua cabeça. Elas ficam ali. Você está pensando, você tem que criar, você tem que pensar essa ideia. Bom, eu tenho atividades fora do meu trabalho, né? Então eu costumo pedalar de manhã cedo, que é um momento, né, de atenção plena para o que eu estou fazendo, que é pedalar, observar o trânsito, etc. Tem os momentos com meu filho, que eu também estou tendo uma atenção ali com ele. E tem as outras atividades do cotidiano, relação com os amigos, relação com a companheira, relação com a família e tal. Eu acho que não tem muita hora, né, para bater isso, assim. Ele pode acontecer a qualquer momento. E se acontecer, pode acontecer quando você acorda, por exemplo. Já aconteceu comigo algumas vezes, recorrentes, quando eu acordo. Porque você dormiu pensando nisso, né? Isso ficou ali na sua cabeça, você foi dormir, beleza. Você nem se preocupou, aquilo estava no seu cotidiano de trabalho. Essas conversas que você teve para criar alguma coisa estavam ali no seu cotidiano. Mas já aconteceu comigo poucas vezes no meio da noite, mas algumas vezes quando eu acordo. Então, anote. A dica que eu dou é anote, porque se apareceu na sua cabeça, é que tem alguma coisa relevante que ela pode ser desenvolvida ou não. Pode ser que seja uma coisa que não vai funcionar. Mas se apareceu na sua cabeça e está relacionado, se te fez lembrar dessa demanda criativa que você tem, anote, porque isso vai te ajudar. Porque na hora você vai levantar, sei lá, você vai tomar café, ou você sai para pedalar, ou para fazer sua atividade física ou outra coisa, ou cuidar do seu filho, preparar ele para ir para a escola, né? Você não vai ter uma dedicação para aquilo ali naquele momento. Você vai no horário que você vai trabalhar, ali que você vai dedicar mesmo, né? Mas se você notou, quando você for trabalhar, essa ideia ela pode estar ali de uma forma mais clara, pode abrir uma possibilidade criativa. E lógico, né? Se você teve essa ideia, comente com alguém, comente com seu parceiro, comente com seu amigo de trabalho, né? Leve isso para outras pessoas, porque inclusive para pessoas leigas também, porque às vezes a pessoa não é do mercado audiovisual, mas ela é consumidora de audiovisual. Então você fala alguma coisa para ela, ela pode lembrar, nossa, eu vi uma coisa parecida com isso que eu gostei, mas isso que você está falando
eu acho que para mim não serviria. Pode ser um desestímulo para alguns, mas pode ser um estímulo para outros, né? A barreira, às vezes, para uns, ela é um desestímulo. E a barreira para outros, ela pode ser um estímulo para poder avançar. Numa reunião de briefing, às vezes, o cliente ele não consegue esclarecer o que ele está pensando ali com o resultado final do vídeo dele. Eu acho que a palavra-chave, a principal habilidade que a gente tem que ter nessa hora é escuta. É escuta aberta mesmo. E é escuta sem preconceitos, vamos tirar assim, né? Porque ninguém tem a obrigação de saber de audiovisual e aquela pessoa ela está te contratando exatamente porque você é o especialista em audiovisual, você entende daquilo, você se formou para aquilo, você estudou para aquilo, você se qualificou para aquilo. Então, se ele está te chamando, se chegou essa oportunidade de você sentar numa mesa para fazer uma reunião de briefing, para definir o caminho, eu acho que a principal habilidade é escuta. Você tem que saber escutar para assim depois você saber perguntar. Porque somente a partir dessa escuta ativa é que você vai criar na sua cabeça perguntas adequadas para solucionar as possíveis dúvidas que você tem em relação ao que ele está falando. Então o diálogo, gente, né? A gente está falando de criatividade, diálogo, relacionamento, né? Produção de vídeo é isso, né? A gente tem que ampliar essas possibilidades e quem está vendendo tem que ter escuta. Quem está querendo fornecer serviço tem que ter escuta, não tem jeito. Você tem que criar essa habilidade da escuta para ser criativo mesmo. Aí sim você consegue responder de forma adequada e fazer perguntas adequadas para que esse profissional de uma empresa ou alguém que tem alguma ideia, alguém que tem, né, que quer lançar alguma ideia no mercado ou um produto ou serviço, né, para que você consiga traduzir de forma adequada. Eu acho que, né, essas duas palavras aí no briefing, né, para facilitar esse processo de entendimento de uma demanda que talvez não seja bem clara, seria a escuta com criatividade para fazer perguntas que ele vai te dar, que vai te posicionar num caminho que vai fazer com que a entrega seja adequada com o que o cliente está pensando. Essa parte da prospecção de clientes ela é muito dinâmica, né? Porque a gente está lidando com pessoas. Existem várias formas de prospectar. Você pode fazer uma prospecção por telefone, né? Imaginando que, vamos pegar aqui de novo, vamos pegar o exemplo das empresas de telecomunicação, né? Operadoras de internet e telefonia celular, por exemplo. Eu quero atuar dentro desse mercado, eu quero fornecer serviços audiovisuais para essas empresas. Seja esse mercado, esse tipo de empresa ou outras, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar entrar em contato com aquele decisor da compra, né? Quem que é o decisor da compra? Geralmente é uma pessoa ligada ao marketing da empresa ou da área de comunicação ou do RH, depende muito da demanda. Então você tem várias formas de fazer isso, né? Você pode ter um relacionamento que você sabe que você viu lá no LinkedIn que a pessoa acabou de assumir um cargo no marketing de uma empresa de telefonia. Aí você lembrou que um contato seu conhece essa pessoa, você vai tentar fazer esse contato e acionar essa pessoa por telefone, né? Ou você pode ir no LinkedIn direto, que a gente chama de muito essa prospecção ativa. Mas o ideal é você achar essa pessoa que compra vídeo. É esse possível comprador do vídeo. Então, por exemplo, se você vai lá no LinkedIn, você digita assim, gerente de marketing, né? Você vai ter um tanto de gente lá que é gerente de marketing. Analista de marketing, mais gente ainda, né? Porque são pessoas que trabalham com os gerentes. Aí você tem superintendente de marketing. No mundo corporativo, essas pessoas geralmente elas se utilizam do audiovisual para fazer a comunicação delas. Você tem também gerentes de comunicação, líderes de comunicação. No caso das agências, você tem esses caras que são diretores de artes e o RTVC. Então, uma forma de se prospectar é ir no LinkedIn e buscando por funções, e talvez você pode ir buscando isso, né, com, vamos dizer, filtros mais específicos dentro da localidade onde você atua,
Vamos supor que uma pessoa quer atender empresas com mais de 1.000 funcionários. Empresas com mais de 1.000 funcionários são empresas maiores, de porte maior. Então você vai procurar lá, né, nos seus filtros, você vai colocar lá no filtro, empresas com até tantos funcionários. Eu quero atender empresas de médio e pequeno porte, então empresas de 200 a 500 funcionários. Esses filtros, né, que eu imagino que muitos deles, né, você vai ter um limite de filtros para buscar no LinkedIn, por exemplo. Eu acho o LinkedIn uma ótima ferramenta para fazer prospecção ativa, porque com esses filtros você consegue focar nesse perfil de comprador. E às vezes você já vai chegar numa pessoa que a pessoa não é a compradora de vídeo. E você não vai chegar vendendo vídeo para ela de cara. Você vai construir um relacionamento. Gravação em estúdio, gravação em ambientes abertos e ambientes variados. Né? Vamos dar o exemplo. A gente está aqui nesse cenário, nós montamos aqui, né? Eu estou aqui numa cadeira, a câmera está mais ou menos 2,5 metros, 3 metros de distância. A gente tem uma luz que está vindo aqui lateral, a gente tem uma luz aqui ambiente e tem uma luzinha aqui atrás que está fazendo um recorte aqui no móvel. Para esse ambiente, a gente está com tudo parado. Né? A gente já fotometrou a câmera já está acertada para essa luz, para essa iluminação. Então, o áudio está chegando ali, a gente não tem que mexer em mais nada, porque também a gente já fez um controle aqui do áudio, entendendo que a gente está numa sala que não tem tanto ruído. Às vezes aparece um ruidinho ali do banheiro, parece alguém aqui atrás passando, alguém conversando, mas a gente está numa situação super confortável, como se a gente estivesse no estúdio. Esse espaço onde a gente está, ele tem vários outros. Aqui é um coworking, então a gente tem salas de reuniões, a gente tem bancadas com vários profissionais trabalhando e a iluminação muda. Né? Você tem iluminação em locais aqui que a iluminação tem muito vidro, então você tem incidência de luz do sol, lá embaixo tem luzes de cores diferentes. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma parte desse depoimento aqui, beleza, a gente definiu essa luz. Se a gente muda a câmera de posição e vai lá para a varanda, que é uma área externa, a gente já tem que reelaborar tudo de novo. A gente tem que fotometrar, tem que fazer uma luz específica para isso, né? Talvez colocar um rebatedor, um filtro de luz. Então, isso vai demandar mais tempo de produção. Se porventura a gente vai para o andar de baixo, lá são as bancadas onde as pessoas compartilham ali seus computadores e os seus espaços, né? Se a gente for para lá, por exemplo, a luz já é totalmente diferente disso. Então nós vamos ter que chegar lá, entender a luz, né, para saber o que vai fazer. Então cada ponto vai ser diferente. Imagina uma situação que você está gravando na rua e o tempo está nublado. Ok, não está aquela luz dura no sol, né? A pessoa não está olhando assim para a câmera, né? Então o tempo está nublado. O que a nuvem faz? A nuvem ela difunde a luz e dá uma suavizada no rosto da pessoa. Vamos supor que essa nuvem sai e o sol entra. Você está gravando lá, no meio da entrevista vai ter uma alteração de luz. Para quem está assistindo isso vai ser bom? A não ser se o cara estiver falando da questão do tempo, da chuva, das nuvens, do movimento das nuvens, isso pode fazer sentido. Mas se não fizer sentido, o cara está falando ali com o rosto, beleza, ele está bem humorado, falando, de repente o sol entra e ele começa a fazer assim, ó, né? Vai ficar um pouco estranho. Então, a situação de luz ela vai mudar de ambiente para ambiente. Vamos voltar ao exemplo desse espaço aqui, que é um espaço fechado, que é um espaço mais controlado com luz do ambiente. Aqui a gente está trabalhando com uma luz mais branca, lá embaixo você vai ver mais luz amarela. Quando chegar lá, você vai ter que reajustar a câmera. E aí todos os takes que você for fazer lá embaixo, por exemplo, você vai fazer um take de uma pessoa trabalhando, um detalhe de uma pessoa digitando, você vai abrir um plano e vai pegar várias pessoas trabalhando. Se você fez o ajuste ali principal, você vai ter que fazer microajustes dependendo da lente que você está usando. Para quê? Se você está mais fechado, talvez você está no teclado, vai entrar menos luz, mas as cores já vão estar ajustadas, né? Você vai ter que abrir o seu diafragma para que entre mais luz na lente. Então, isso vai depender de cada situação, mas quem está com a câmera na mão vai ficar responsável por trazer esses ajustes. Se tiver um diretor acompanhando pelo monitor, ele vai perceber isso também, vai acompanhando e vai orientando ali também, né? Os dois juntos, ou um produtor, diretor que está junto com câmera, eles podem ir fazendo esse trabalho juntos.
Vamos pensar nas situações de rua, né, que são situações que estão mais relacionadas a documentário, né, documentário, jornalismo, né, porque se você for para o jornalismo e vai fazer uma entrevista marcada num lugar específico, né, o cara que está responsável pela imagem, o câmera, o cinegrafista ou o diretor de fotografia, ele vai escolher o melhor lugar. Então, se ele está numa praça, ele vai lá, vai procurar uma sombra, né? Ou se ele tiver algum equipamento para rebater luz, ele pode fazer na luz do sol também, de uma forma que não interfira tanto ali no rosto da pessoa, assim, para não ficar, né, incomodando a luz e tal, né? Mas essa é uma situação controlada. Agora vamos supor que o cara vai para uma manifestação. Ele está indo para uma manifestação, a polícia está atuando, né? O pau está quebrando ali, está um tempo que está variado, né? Tem nuvem passando. Aí é o que der, né? Ali é o que der, porque também ele tem que se preocupar com a sobrevivência dele. Então ele tem que ter essa questão da sobrevivência e ele tem que ter uma agilidade ali na câmera para ele poder ajustar a melhor luz de acordo com a condição na hora, né? Eu já cheguei em lugares, por exemplo, que eu não tinha noção do que era o lugar. Eu sabia que era uma casa, mas não sabia como é que era a luz da casa, onde que o sol nasce, onde que o sol se põe, né? Essas informações são importantes para quem trabalha com a imagem, né? Independente para onde você for filmar, é interessante você saber. Então você vai chegar num lugar que você nunca viu, se tem uma pessoa lá que vai te receber, você pode perguntar para ela, onde que o sol nasce aqui? Se você está chegando muito cedo, né? Né, sei lá, o sol já atingiu uma altura que você não consegue identificar, você tem aplicativo no celular para saber isso também, né? Mas você pode já começar uma conversa com a pessoa. Onde que o sol nasce aqui? Ah, o sol nasce ali. Ah, legal, então. Então, no final do dia, a gente pode fazer uma imagem legal, mais dourada, com o sol caindo ali, né? De você fazendo alguma atividade, porque eu sei que o sol vai se pôr ali, né? Se você vai para uma manifestação no local onde você mora, subentende-se, né? Isso é um diferencial de quem trabalha com câmera, aonde o sol nasce e onde o sol se põe na sua cidade. Se você tem atuação ali forte com imagem dentro desse espaço, é fundamental que a pessoa que trabalha com imagem saiba pelo menos onde o sol nasce e onde o sol se põe. Isso é fundamental, porque isso vai direcionar para o posicionamento da câmera, onde ele vai posicionar a pessoa. E claro, né, isso ajuda muito também a posicionar a luz artificial, né? Porque como é que você vai, né? Eu acho que pensar nas 3 luzes básicas, né? Que é a luz principal, que é a frontal, um contraluz e a luz de preenchimento, você pode atuar isso de forma com luz artificial e você pode atuar isso com luz natural também, com a luz do sol, né? Porque às vezes você pode posicionar a pessoa que você vai entrevistar, o objeto que você vai filmar contra a luz, você pode usar um rebatedor e com essa luz mesmo você dá uma suavizada e consegue iluminar o objeto que você está pensando, né? Dependendo da situação, se você tiver mais alguma iluminação, você ainda pode fazer um preenchimento, enfim. Eu acho que o olhar, né, o olhar humano, antes de qualquer coisa, voltando à questão da criatividade, independente do equipamento que você tem, porque câmera basicamente é isso. Câmera ela vai ter 3 recursos ali, que é ISO, obturador e diafragma da lente. Agora, como você vai se apropriar desses recursos que basicamente estão em todas as câmeras, vai ser a sua criatividade e a sua visão, né? Como você vê o mundo. Porque eu vejo o mundo com meus olhos. E como você vê o mundo com a câmera, né? Primeiro você vê o mundo com seus olhos e depois você vai fazer o seu recorte com a câmera. Sobre o plano sequência, né, ele vai ter as suas mudanças de luz ao longo de uma trajetória, a não ser que você tenha tudo muito marcado e já tenha feito toda a iluminação para esse percurso que a câmera vai fazer. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um vídeo institucional para uma empresa que era um galpão gigantesco e ele passa por 10 áreas principais dessa empresa e foi feito por um FPV. O FPV ele tem um ajuste automático, né? Ele vai ajustando de acordo nos momentos ali onde ele foi passando. Então ele sai da fachada da empresa, ele passa por cima de uma torre, dá uma volta no profissional que está lá em cima da torre e aí ele entra na empresa, que já é outro tipo de luz. E aí ele fica lá dentro durante um tempo, ele fica passando lá, passa na área de expedição e no final ele sai, pega um caminhão saindo e ele volta, passa na logo da empresa
e termina lá em cima. É um vídeo de 2 minutos. O que acontece? Esse vídeo, se você assiste, você não percebe assim que ele tem corte, mas ele tem 3 cortes. Por que ele teve o corte? Porque quando o drone FPV, que a visão do voo está aqui no olho da pessoa, ele não fica olhando o drone voando. Até porque ele está fora do galpão e ele entra com o drone no galpão. Então ele está lá fora, então ele não está vendo o drone, ele está vendo o que o drone está vendo, o que ele está pilotando ali na hora, né? Por que a gente teve que fazer corte? Porque a gente delimitou as áreas de alcance máximo por causa do sinal da visão que ele precisa ter. O sinal que a câmera do drone está passando para ele, a gente percebeu que a distância ela estava começando a cortar o sinal. E se ela corta o sinal, ele perde o controle do drone. Porque era o FPV, o drone FPV, né, que é o ponto de vista do piloto, é como se esse cara que coloca o óculos, é como se ele virasse uma miniatura e você coloca ele lá no drone. Então, o que ele está vendo é como se ele estivesse dentro do drone pilotando. É a visão do piloto, que é muito legal. Então, essa distância a gente tinha que cortar. Então, ele está fora do galpão, ele voa, aí a gente chegou num ponto de corte. Pum, aí cortou, baixou o drone. Aí a gente reposiciona o operador do drone, põe ele para dentro do galpão. Aí ele vai subir de novo. Aí nós estabelecemos um ponto de corte. Foi uma porta. Porque tem uma hora que o drone vai passar, a gente dava o sinal para ele, o cara abria a porta. Naquele momento, quando ele abre a porta, a gente faz um corte. Para dar uma confundida ali no espectador para não perceber. E se você vê o vídeo, você percebe que realmente ele não tem um corte. Parece que ele é um vídeo contínuo, né, de 2 minutos sem corte. E aí, beleza, ele voa mais um pouco e aí chega num ponto que a gente precisa mudar o operador de novo. Então a gente baixa o drone, muda o operador de drone de local para ele fazer a cena final, que é a expedição, ele saindo do galpão fazendo esse voo. Então esse é um tipo de plano de sequência que a iluminação vai mudando. A gente tem iluminação externa, iluminação interna e na saída iluminação externa de novo. Nesse tipo de drone, ele vai ajustando tudo sozinho, automático. Se for uma situação aqui, por exemplo, a gente tem uma situação de luz aqui dentro dessa sala, a gente vai andando com a câmera para lá, entra no elevador, que já é outra situação de luz, a câmera desce o elevador, tudo ligado, filmando tudo, né? E depois ela sai do elevador e cai num outro ambiente, a gente tem que criar esses dispositivos de corte, né? E isso tem que ser muito ensaiado. As ações para a câmera fazer um plano de sequência, ela tem que ser muito ensaiada, porque se está rolando uma situação aqui, vocês estão sentados e a câmera perpassa por vocês estão conversando. Aí vamos supor que ela sai aqui pela porta. A gente pensou em ter uma pessoa que no momento que a câmera está saindo, vai passar uma pessoa na frente da câmera e nós vamos seguir ela até o elevador. Quando ela for entrar no elevador, o que nós vamos fazer com essa câmera? Nós vamos abaixar ela e vamos colar ela na camisa do cara. Isso foi uma técnica que o Hitchcock fez no filme dele há anos atrás, que ele fez um filme, longa-metragem, todo em plano de sequência. Só que ele tem as técnicas do corte que são imperceptíveis para o espectador. Então, se esse personagem está entrando no elevador e a gente abaixa a câmera nas costas dele, a gente tem um ponto de corte. Então, a gente corta ali. Aí, essa câmera, o que vai acontecer? Como a câmera estava baixando, o próximo corte é tipo assim, ela vai levantar de novo na nuca do cara. Só que ele já vai estar dentro do elevador. Entende? É meio que um corte... É um corte falseado. É um corte falseado para você dar a sensação do plano de sequência, né? Tem um filme que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele tem... A cena inicial dele é um plano de sequência aberto. Tipo, ao ar livre, assim, né? Uma situação de rua e tal, e ele é um plano de sequência longo, assim. Então, a câmera, ela começa num plano aberto, e ela vai indo e tal, e ela vai se aproximando, ela vai descendo, aí ela vai chegando num carro, aí acontece uma ação no carro, um casal, sei lá, brigando, e ela continua indo, o casal entra no carro, a câmera acompanha. Então, esse você vê que a cena, para não ter esse corte falseado, ela tem que ser muito bem pensada. Porque imagina que você está rodando lá, o plano vai ter 8 minutos. Deu 5 minutos, alguém tropeça. Tem que voltar e fazer tudo de novo, né?
Ou então você, para não fazer isso, você pensar um plano sequência com esses falsetes de corte, que você vai causar a impressão que é um plano de sequência, né? E aí, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você tem a possibilidade de voltar, né? Que é igual um jogo, né? Às vezes você está no jogo, você chega numa etapa do jogo que às vezes você não chegou lá num ponto de controle, você tem que voltar lá no começo, né? E você vai atingindo pontos de controle, né? Você chega dentro de uma fase, ela é dividida em 4 partes. Se você chegou na parte 3 dessa fase, você vai continuar a partir dali e vai ter só mais uma parte para poder mudar de fase, né? Então, a lógica seria um pouco parecida com isso, né? Para você ir conquistando essas tomadas, né? E, óbvio, você tem que olhar toda a condição de luz e tal, né? O Soikuba, por exemplo, é um filme que tem um plano de sequência. Aquele trecho de plano de sequência da piscina, né? Ele é uma sequência muito legal porque ele tem elevação de câmera. Naquela época não tinha drone com câmera, né? Então eles tinham ferramentas, né? Máquinas com roldanas e tal para suspender e baixar a câmera. Tem uma cena do filme que ela perpassa, a câmera vai subindo uma escada de um prédio, é uma charuteria, uma fábrica de charuto, né? Ela entra no andar de cima do prédio, tem um monte de gente rolando charuto e tá rolando lá uma manifestação por causa da morte de um cara. E a câmera, ela simplesmente sai pela janela e ela começa a sobrevoar essa manifestação que está acontecendo lá embaixo. Ela vem carregada de muito simbolismo ali, né, por causa da situação ali, né, da morte de uma pessoa importante, não lembro se era um revolucionário, né, e tal, mas a cena ela tem uma importância muito grande ali e o plano de sequência, ele mostra essa cultura, né, do país, né, da produção de charuto e o que está acontecendo lá embaixo no plano de sequência. Como é que eles fizeram para essa câmera sobrevoar essa manifestação que está lá embaixo? Eles colocaram cabos suspensos. Então, assim, eu não sei tecnicamente como que isso funciona, como é que essa câmera ela anda, alguém está operando a câmera e de repente ela encaixa nessa traquitana e de repente ela sai sobrevoando essa população lá embaixo. E alguém vai puxando aquilo ali por meio de uma maquinaria, né? Que é um termo muito utilizado no audiovisual, que é a maquinaria. Por exemplo, o tripé, ele faz parte da maquinaria. Os tripés de iluminação fazem parte da maquinaria. O traveling, né, que é aquele trilho que você coloca um carrinho em cima e vai empurrando a câmera, faz parte também da maquinaria. E você tem, né, eu acho que hoje você tem um gimbal, por exemplo, que é um estabilizador de imagem, eu entendo ele como parte da maquinaria. Que a maquinaria, como é que a gente pode simplificar o uso dela, né? São equipamentos e recursos para a movimentação de câmera, né? Você tem rodinhas em tripés, por exemplo, que chama de dolly, né? Então o tripé está aí, né? Se a gente quiser movimentar, ela teria rodinha, a gente poderia fazer movimentos de câmera com ele aqui, poderia ter uma bailarina aqui, a gente podia ficar rodando o tripé, né? Ou com o estabilizador de imagem, né? Movimentos mais ágeis. Então, as traquitanas são essas coisas, né? Que são esses dispositivos, né? Que a gente chama de maquinaria mesmo, né? São os dispositivos técnicos, como um tripé, que são acessórios para você posicionar a câmera, né? Vai depender do intuito. No caso aqui, a gente está usando um tripé estável, né? Estou conversando aqui com vocês, então a gente definiu o que a gente ia usar, mas, por exemplo, poderia ser um estabilizador de imagem, poderia ter uma segunda câmera aqui com estabilizador, né? Então a gente teria uma câmera aqui no tripé, com esse tipo de maquinaria, que é o tripé, e uma câmera aqui, por exemplo, que poderia ter um traveling. Então essa câmera ia ser uma segunda câmera. Para esse conteúdo, por exemplo, poderia ter uma câmera fazendo um segundo corte, que na edição a gente poderia usar essa câmera, que enquanto eu estou falando, ela poderia ficar aqui, ó, mostrando um perfil de rosto, ou ele poderia estar aqui mostrando um pouco eu num contraplano de costas e mostrando vocês aí fazendo a entrevista, né? Então, é nesse aspecto, né? Eu quero agradecer a oportunidade de poder contribuir com vocês, né? Contribuir com essas informações. Quero agradecer vocês também as informações que vocês trouxeram. Julgar
essas informações de forma coordenada para a gente tentar pensar mesmo o que a gente pode fazer com as ideias, né? Muito mais trazer o audiovisual para o campo das ideias, né? E o que a gente pode fazer com a criação audiovisual, né? O que o audiovisual pode nos fornecer de ideias, de relacionamentos, de formas de pensar diferente. Então, né, eu só tenho que agradecer a vocês por poder estar aqui e contribuir de alguma forma com o desenvolvimento criativo de vocês. Corta!